Antes de mais, boa tarde, Joel, boa tarde, Cássio, boa tarde também aos nossos participantes que se dispuseram neste dia de feriado, dia 1 de dezembro, mas a maioria acredito que confinados, tal como nós, e que se dispuseram também a este momento, como o Cássio disse, no lançamento deste direto, um extraordinário momento de partilha, porque é mesmo isso, um extraordinário momento de partilha. E é um privilégio, Joel, podermos, enquanto Coach ID, fazeres aqui as honras de estreia do futsal na nossa app, uma aposta forte já a partir desta temporada, que já está a decorrer, de 2021, mas que era algo que já pensávamos há algum tempo, de poder estender a Coach ID para além do futebol. E, portanto, fomos, principalmente o Acácio e o João Rico, os fundadores da Coach ID, foram tendo sempre contacto com outros desportos. Fomos também sempre recebendo os vários feedbacks e percebendo as necessidades de treinadores que não de futebol, e por isso surgiu o futsal da vida da Coach ID, dos atuais utilizadores da Coach ID e dos futuros utilizadores da Coach ID. Mas já lá vamos, Joel. Eu queria perguntar-te, antes de mais, porque é importante também para percebermos quem é o Joel. O Joel Rocha, para quem acompanha o desporto e o futsal, sabe que é um treinador do Benfica, que é um treinador vencedor, já com vários títulos conquistados, atual campeão nacional de futsal, mas para quem não te conheça bem, Joel, ou para quem tenha só ouvido falar do Joel Rocha, treinador de futsal do Benfica, quem é o Joel, efetivamente? Novamente, boa tarde ao Rui, ao Cássio e a quem estiver a acompanhar. E, em primeiro lugar, essa pergunta não estava no guião. Não sei o que se passou aí. Essa pergunta não estava no guião. E, portanto, nem no guião, nem na aplicação. Não encontrei essa opção. É verdade. E desde já agradecer a honra e o risco de vocês me englobarem neste projeto e neste desafio de falar de futsal numa aplicação inovadora, como eu já tive a oportunidade de o afirmar também publicamente. Agradeço mesmo muito por esse vosso convite e a mim, enquanto homem, enquanto treinador também, acabo por ficar extremamente lisonjeado e honrado com o vosso convite e mais uma vez, desde já agradeço. E espero que esta conversa que vamos ter agora seja produtiva e que não seja nada enfadonha, mesmo estando em confinamento. E respondendo à tua questão, o Joel é natural da cidade da Covilhã, bem no interior de Portugal, tem 39 anos de idade, é licenciado em Educação Física pela Escola Superior de Educação de Castelo Branco, depois mais tarde em 2010 fez mestrado em Educação Física na Universidade do Interior. Mais tarde também ainda em termos académicos, digamos assim, fiz uma pós-graduação em Psicologia na área do desporto de alto rendimento nas escolas do Barcelona. E em termos desportivos acaba por estar ligado ao futsal há mais de 10, 12, 14 anos, já nem sei bem, já tenho que fazer conta. E tenho o privilégio de desenvolver uma paixão que nasceu em mim por volta de 2004, 2005, 2006, por aí. Essa paixão transformou-se rapidamente em dedicação. Nunca imaginei que se transformasse em profissão. A verdade é que hoje em dia é uma profissão, é a minha profissão. E hoje em dia tenho a honra e o orgulho de representar o Sport Lisboa e Benfica. Já há 7 anos é esta parte. Atualmente resido em Lisboa, portanto há 7 anos que resido em Lisboa e desde que deixei a Covilhã e que viemos para Lisboa também já sou pai. Tenho uma filhota com 2 anos e 2.6, estamos com 2.6, 2 anos e 6 meses e basicamente, de forma muito resumida, é este o meu percurso académico e desportivo, digamos assim. Olha, tu falaste aqui na paixão que surgiu em 2004, a paixão pelo futsal. Tinhas alguma paixão antes do futsal?
Eu fui praticante de futebol como quase todos, né? Nós praticamente todos temos essa. Acabamos. O futebol é a paixão do povo, ponto final, parágrafo. Não há sequer outra forma de ver, ou de entender, ou de sentir as coisas. Eu fui praticante de futebol, mas também cedo percebi e foi-me dado a explicar que provavelmente não teria grande futuro na prática do futebol. Mas enfim, ok, eu nunca fui de ficar triste ou resignado com isso. E depois, ali cerca do ano de 98, 99, quando se começa a colocar aquela questão de, ok, e agora ensino superior, o que é que queres fazer? Queres seguir o quê? Aí claramente não tive grandes dúvidas e segui Educação Física, e depois é durante a licenciatura em Educação Física, lá em Castelo Branco, que começam a surgir algumas oportunidades e que começo, como eu costumo dizer, se é para fazer, há que fazer bem feito. E começam a surgir algumas oportunidades ligadas ao aspecto esportivo, às equipas da Associação Académica da Escola Superior de Educação. Estamos a falar de grupo de amigos, praticamente era aquilo. Começou quase com interturmas e com interescolas, e eu, como era o menos habilitado para a prática, dei por mim a dizer: olha, sai o Zé, entra o Manel. E quase assim, por mera coincidência. E depois, eu enquanto estou em Castelo Branco, nos 4 anos da licenciatura, eu nunca fui uma pessoa, aliás, eu não sou uma pessoa de estar parado, não consigo. Aliás, a minha mulher está sempre a dizer que tu, quando não tens que fazer, arranjas que fazer. Portanto, não é preciso arranjar, que eu tenho sempre alguma coisa para fazer. E nesses 4 anos em Castelo Branco, enquanto estudei, enquanto fiz a licenciatura, eu fiz na Associação de Futebol de Castelo Branco os cursos de futebol e os cursos de futsal de treinador. E, portanto, nesses 4 anos eu fiz o nível 1 e o nível 2 de futebol, e o nível 1 e o nível 2 de futsal. E aí eu começo a ter a convivência com ex-jogadores, sobretudo do futebol, ali do distrito, e já na altura alguns do Sporting da Covilhã, minha cidade natal, e começo a ter essa convivência diária com outra realidade do desporto, ou seja, a parte da direção, da liderança, da gestão, do treino, da metodologia, do pensamento, do exercício, de uma forma de jogar, por aí fora, por aí fora. E quando começo a fazer esses cursos complementares na Associação de Futebol de Castelo Branco, começo também a ficar mais e melhor habilitado, não só em termos de documentação, em termos do papel, em termos daquilo que será um certificado, mas começo a enriquecer as minhas valências. E depois em 2003, 2004, que foi o meu último ano da licenciatura, nós tínhamos muito tempo livre, nós tínhamos uma disciplina só, e a disciplina era estágio, e depois a outra era um trabalho em casa, mas uma coisa muito ligeira. Isto para um ano letivo, para alguém que não consegue estar parado, isto podia se tornar grave na minha vida pessoal, social, familiar e sei lá mais o quê. E eu não fiz mais nada. Eu perguntei aos professores lá na altura da ESE: prof, já há aí alguma coisa na cidade onde eu possa fazer alguma coisa? Nem que seja ciclismo, estou a exagerar, mas nem vejam lá se há aí alguma coisa. E entretanto, é nessa circunstância que surgiu um convite de um clube da cidade que ia abrir o escalão de juvenis em futsal. E eu disse: ok, muito bem, vamos lá então. E fui lá, conversei com o presidente, que infelizmente já não está entre nós. Conversei com o presidente, era um clube de um bairro da cidade de Castelo Branco, Carapalha, e entretanto, nesse último ano da licenciatura, eu estou ligado já ao futsal em termos federativos associativos, portanto, a representar um clube na Associação de Futebol de Castelo Branco. E aí sim, aí começa a minha pesquisa de forma muito, muito incessante sobre a modalidade, sobre as leis do jogo, o treino, metodologia, práticas, hábitos. E começo, como digo, começo a dedicar muito e começo a tomar o gosto, digamos assim. Só que, entretanto, em 2004 eu acabo a licenciatura e regresso à cidade da Covilhã. E quando regresso à cidade da Covilhã, deixei esse clube em Castelo Branco e volto a ingressar na Associação Desportiva da Estação, que é um clube da cidade da Covilhã, que é um clube do bairro e de bairro, mas que sempre teve futebol de formação. E foi lá que eu pratiquei futebol dos 10 aos 17, mais ou menos. Dos 10 aos 17 anos, porque aos 18 anos eu fui para Castelo Branco. E eu regresso ao clube, à Associação Desportiva da Estação, para integrar a equipa da coordenação pedagógica, já como licenciado, mas também para treinar a equipa de infantis, futebol de 7 na altura. E continuo ligado à área do treino, naquele caso, em relação ao futebol. E começo, e mais uma vez, eu trabalhava no clube, depois também trabalhava na Câmara Municipal da Covilhã através das atividades de enriquecimento curricular vertente de atividade física, a AECs, era isso que eu fazia. E depois, durante essa época desportiva de 2000 e, ora bem, 3, 4, 4, 5, 2004, 2005, eu estive ligado à Desportiva da Estação,
infantis, depois mais tarde juvenis, depois mais tarde júniores. E durante essa época eu sou convidado pelo gabinete técnico da Associação de Futebol de Castelo Branco para colaborar com as seleções distritais de futsal. E aí eu perguntei ao professor João Paulo Matos, que na altura o professor João Paulo Matos já tinha sido meu treinador nos infantis na estação, eu disse, prof, então, mas futsal, eu estou a treinar futebol de 7, se me convidar para colaborar com o futsal da Associação de Futebol. É para o Joel, é pá, o Zé Luís, pá, e eu, vimos em ti algumas coisas e tal, e é o que eu costumo dizer, a malta quando vê, a gente tem que aproveitar. Se alguma coisa viram, a gente, é pá, pronto, ok. Eu falei com o presidente do clube e ele disse, mas Joel, olha, desde que não comprometa, nem deixes nada para fazer aqui no clube, não tem problema nenhum. Okay. E assim foi. Eu esse ano, então, estive ligado à Desportiva da Estação do Futebol, no gabinete de coordenação do clube e no treino, e estive ligado à Associação de Futebol de Castelo Branco nas seleções distritais de futsal, sub-17 e sub-19 masculinos e femininos. Quando acaba essa época, 2004-2005, o José Luís, o professor José Luís, que atualmente trabalha na Federação Portuguesa de Futebol, na altura era treinador principal da Desportiva do Fundão, diz-me, Joel, eu quero te convidar para trabalhares comigo na Desportiva do Fundão. Nós estamos na segunda divisão e queremos chegar à primeira divisão. Eu disse, epá, isso parece muito engraçado. Ok, eu vou falar com o presidente da Desportiva da estação, não deve haver problemas. Qual que? Epá, não, Oswaldo, por favor, e tal, por isto e por aquilo, eu dou-te, faço-te, acontece e tal. Eu disse, ó, presidente, espera lá uma coisa. Isto não se trata de dinheiro. Isto trata-se de eu ir aprender, crescer, evoluir e ir para um contexto. Portanto, isto não, você pode não ser o dobro ou o triplo. E atenção, da cidade da Covilhã para a cidade do Fundão são 15, 16 quilómetros. Eu demoro 15 minutos no máximo. E 15 minutos a 70 a hora bem tranquilo. Ali não há trânsito, não é? Trânsito é aqui nesta zona e é que há trânsito. E entretanto, eu acabo por aceitar o. Nós estamos aqui com algumas dificuldades de ligação com o Joel. Bom, de qualquer forma, já vamos, enquanto o Joel regressa e com outras condições de ligação na internet, dizer que podem deixar os vossos comentários na página do Facebook da Coach ID, as vossas perguntas ao Joel, que certamente tem essa disponibilidade para dar resposta às questões que surjam. Isto é uma dinâmica muito interativa, é o que se pretende, certo, Cássio? Aproveitar aqui a presença e toda esta experiência do Joel, que já está aqui de volta, e falavas aqui desse tal contexto, Joel. Desculpa, isto foi abaixo, não sei o que é que se terá passado. Não sei onde é que fiquei. Deve ser aqui algum problema na tua ligação, na tua rede, mas tranquilo. Pronto, eu já estou aqui a informar quem está a assistir, os nossos participantes podem deixar as questões também para o Joel. Onde é que fiquei, Rui? Desculpa. Só para me conseguir. No caminho da IP que fazes em 70 horas. Okay. Em trânsito, sim. Exatamente. Não havia trânsito. Exatamente. 15 minutos eu chegava da Covilhã ao Fundão. E, portanto, eu li durante 4 anos, eu fui treinador adjunto da equipa sénior, também treinador de guarda-redes da equipa sénior de futsal, era treinador de júniores, e depois, nos terceiros e quartos anos, acumulei com treinador de juvenis e treinador de equipa sénior feminina de futsal, isto tudo de futsal. Mas, entretanto, ao fim destes 4 anos, acabei por deixar o clube e regressei novamente à cidade da Covilhã para a Desportiva da Estação. Passado um ano, a Federação Portuguesa de Futebol acaba por endossar o cargo de selecionador nacional ao Jorge Brás. O Jorge Brás convida o José Luís para treinador junto à sua seleção nacional. E a Desportiva do Fundão convida-me para, bate-me à porta e convida-me para regressar para treinador principal. E aí eu estive 4 anos como treinador principal da Desportiva do Fundão, sendo que no final desses 4 anos, depois desse ciclo de 4 anos, digamos assim, sou convidado pelo Sport Lisboa e Benfica para ser o treinador da equipa principal sénior de futsal, onde ainda hoje me encontro, e já lá vão 7 anos, portanto eu tenho 7 anos de Benfica, 4 anos de treinador principal do Fundão, mais 4 anos de treinador junto e de muito consumo, digamos assim mesmo, de futsal. A palavra consumo aqui é num tom claramente positivo. Estamos a falar de um contexto e de um enquadramento onde eu estava com a equipa sénior, estava com a equipa de júniores, estive com a equipa de juvenis, estive com a equipa sénior feminina,
Tudo isto acumulado com vivências do ponto de vista académico e profissional extra futsal, ligado a escolas, lecionei em algumas escolas do distrito de Castelo Branco, na cidade de Covilhã, na cidade de Castelo Branco, em Belmonte. Vivi também uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista pessoal. Isto é sempre muito sensível de se falar e de se abordar, mas para mim, durante aqueles 3, 4 anos, foi de um enriquecimento pessoal inacreditável, que eu hoje em dia olho para trás e digo, muito do que ali vivi, partilhei e aprendi e absorvi, hoje faz sentido. E depois foi todo este conjunto de valências que eu tenho vivido, que eu tenho tido o privilégio de partilhar com muitas pessoas. E como eu costumo dizer, se hoje em dia o Joel Rocha tem o privilégio e o orgulho de representar o Benfica, também a isso se deve. Todos os jogadores que comigo trabalharam, que comigo sorriram e que comigo choraram, mas também todos os colaboradores, os técnicos de equipamentos, fisioterapeutas, meros condutores de carrinhas na altura. Todas estas pessoas acabam por ser muito importantes no nosso percurso e hoje em dia tenho a honra e o privilégio de representar o Sport Lisboa Benfica e a sua equipa de futsal. Rui, então deixa eu ver se eu percebi. Tu estavas no Covilhã, tiveste esse desafio do futebol, entraste pelo futsal com a força toda, sempre com uma gratidão enorme e com um foco também muito grande na tua carreira, e de repente, há 7 anos para cá, treinas o Benfica, com os títulos que já conquistaste. Portanto, isto aqui é para me dizer-te, e é por isso que é também aquilo que eu digo sempre com honestidade, mas acaba por ser inspirador porque o topo da carreira do treinador de futsal é treinar as equipas mais representativas, que são os mais profissionais, têm um maior envolvimento e têm uma maior responsabilidade e também onde tu podes ser mais útil, neste caso o Benfica, o Sporting e clubes que tenham essa dimensão e naturalmente depois também aquilo que é a dimensão da seleção nacional, porque neste momento a seleção nacional é uma das melhores seleções do mundo e expressa de maneira a qualidade do futsal português. Portanto, isto é inspirador porque é possível, não é, João? E olha, eu usava frequentemente uma expressão, enquanto trabalhei no Desportivo do Fundão, que interioridade não é sinónimo de inferioridade. E usava frequentemente. E depois, quando a Desportiva do Fundão consegue vencer a Taça de Portugal e consegue ser vice-campeã nacional, todas essas expressões acabam por ter outro significado e outro peso e outro impacto. Assim como eu continuo com a convicção plena. O Fundão ser da zona do país de onde vem, é nesse sentido. E eu continuo com a convicção plena de que o que ganha jogos, competições e o que fica na história não são as camisolas, mas o que está dentro das camisolas. E eu isso para mim mantenho até ao dia de hoje. E se houve... Do João, não espero não abdicar, é do trabalho, é da persistência, é da dedicação, mas também do otimismo. E acima de tudo, de ser o mais possível uma pessoa, neste caso agora o homem treinador e já pai, equilibrada. Não sei se é de eu ser signo balança e ser de outubro, mas equilibrada do ponto de vista do resultado também, isto é, e vocês percebem isto perfeitamente, o fenómeno, o impacto que tem o fenómeno desportivo. O fenómeno desportivo é também um fenómeno social e cultural. Por mais que nós não o queiramos assumir e dizê-lo desta forma, o fenómeno desportivo tem influência direta, muitas das vezes, na vida pessoal e profissional das outras pessoas. Eu dei por mim algumas vezes, às segundas-feiras, a ter colegas mais satisfeitos ou mais insatisfeitos, advindo de resultados desportivos do seu clube durante o fim de semana. Portanto, o fenómeno desportivo tem impacto nas pessoas. E eu acabo por ter aqui também a minha responsabilidade acrescida, além de querer que o Benfica jogue bem, bonito, ganhe, vença, marque muito, sofra pouco ou nenhum, ganhe títulos, enriqueça o Museu Cosme Daniel. Tenho também aqui um fator adicional de responsabilidade para acabar por evidenciar de que tudo isto é possível se formos pessoas também equilibradas, do ponto de vista quer das ambições, quer das realidades, quer das expectativas. E eu nunca imaginei, nem nunca tive o sonho de ser treinador, muito honestamente, nunca tive o sonho de ser treinador, ou uma vez imaginei que isso fosse possível. As circunstâncias foram aparecendo, as oportunidades foram aparecendo, e aí sim eu fui agarrando com duas mãos, e com duas mãos cada vez com mais força, e duas mãos cada vez com mais força e melhor preparadas, e nunca, obviamente, tive de colocar coisas de lado e coisas de parte, mas das quais não me arrependo absolutamente nada, porque
sempre fiz aquilo que tinha que fazer e depois sim, ia ter com os meus amigos, ia beber a minha cerveja, ia estar até mais tarde, mas ia só depois de ter que fazer aquilo que eu tinha para mim, não que alguém me dissesse que tinha que o fazer, olha João, tens que ver o jogo, tens que preparar o próximo, só depois é que podes ir beber cerveja. Não, e eu fazia porque eu sentia que para eu me sentir bem, eu tinha que primeiro ser extremamente responsável e competente na tarefa direta à qual me estava responsabilizado. E como disse há pouco, se é para fazer, há que fazer bem feito. E tentar bem feito. Não percebi a Cássio, desculpa. Pode tentar fazer bem feito, não é? Dizia o Cássio. E nesse aspecto, o Benfica não vai ganhar sempre, nem vai jogar sempre bem, nem sempre bonito, mas nas partes controláveis do processo de preparação, de análise, de observação, antes e depois de um jogo, e atualmente também durante, eu aí posso afirmar que estamos altamente bem preparados para essa tarefa. Muito bem, temos aqui no Facebook já muita gente a assistir a esta live. Um abraço ao Pedro Jerónimo, ao Luís Estrela, ao Sidónio Ferreira, ao Nuno Sousa, ao José Armando Barcelos, também a equipa da Zona Técnica de Futsal Portugal, Nelson Reis, Fernando Vaz, Duarte Abundância, Alguém Mendonça, Rui Filipe Fernandes, o Luís Miguel, o Luís Vicente Rocha, que deixa aqui uma pergunta ao Cássio, mas sobre a União de Santarém, portanto vamos deixar isso para outras núpcias. Cássio, quando fizermos aqui uma live contigo. Mas, Joel, já está aqui uma questão lançada pela Zona Técnica. Se poderias contar a história do famoso canto que a Desportiva de Fundão realizou naquele jogo que lhe valeu, creio que a ida à final. Sim, nós estávamos em Oliveira das Meias e o jogo da meia-final da Taça de Portugal, Fundão Módicos, agora já é de Benfica, já o hábito, Fundão Módicos estava empatado, já não sei se ia 1, se ia 0, estava empatado. E nós tínhamos, assim como hoje também temos alguns códigos do ponto de vista gestual, da linguagem não verbal para cantos. E é interessante que eu do banco, eu solicito um canto, e solicito, não sei se era 2, não sei. Sei que eu do banco digo 2, e lá dentro o David Moura na altura, apercebe-se de qualquer coisa, ignora-me completamente e faz um gesto para os colegas de não, fazemos rancho. E nós tínhamos um canto que era rancho, chamávamos rancho. E porquê? Porque era um movimento que os dois jogadores dentro da área cruzavam entre si e voltavam a descruzar. E era quase como se fosse... E nós sempre tentámos, e pelo menos quem comigo trabalha, sempre tentámos associar as coisas da vida desportiva a coisas normais ou naturais. E quando fazemos aquilo, dizemos, isto parece uma dança, olha, este canto fica rancho. E quando quisermos sinalizar, fazemos assim. E o que é que acontece? Eu peço 2 do lado de fora... E o David olhou para o enquadramento, para a defesa, para o momento, tipo 2 segundos para acabar o jogo, 2 segundos para acabar o jogo, se não estou em erro. E o David pede ao passador, não, faz rancho, e cruza os 2 jogadores dentro da área, a bola entra no David, saco, golo, o Fundão apura-se para a final da taça, com um golo de um canto designado de rancho, que nas imagens, e elas estão disponíveis também, penso que pelo YouTube, que hoje em dia o YouTube guarda tudo, e acaba por ser um momento muito marcante na vida do clube e nas nossas vidas pessoais e desportivas de quem fez parte nesse momento. Isso foi celebrado com o rancho depois, não, no fim. Esse dia não, porque tivemos que preparar a final da taça, mas posso confidenciar que depois de termos ganho a taça, foi rancho e muito mais. Agora, aquele dia não, porque no dia a seguir tínhamos a final da taça com o Benfica, e como vocês devem imaginar, e eu esse dia também tive a oportunidade de o dizer na antevisão dessa final da taça Fundão-Benfica, nós teríamos um jogo muito fácil de jogar e muito difícil de ganhar, e o Benfica iria ter um jogo muito difícil de jogar e muito fácil de ganhar. E a verdade é que o Fundão foi durante esse dia, durante os 40 minutos mais o prolongamento, uma equipa que foi melhor, teve a felicidade em alguns momentos do seu lado, mas jamais um David pode vencer um Golias se também não for feliz em alguns momentos. Mas o Fundão esse dia foi uma equipa extremamente competente, solidária, com aqueles valores que eu tenho para mim e quero ver representados nas equipas com as quais trabalho. E esse dia foi unânime também, apesar de alguma desilusão e frustração das cores do Benfica nesse dia, que o Fundão foi um justo vencedor da Taça de Portugal e obviamente é um momento histórico, claramente histórico, marcante para o clube, para a cidade, para uma região inteira.
e para nós fizermos parte dela é algo que, quando falamos, e agora a falar com vocês e quem estiver a assistir, a pele ainda fica de galinha passado tantos anos, porque são momentos inolvidáveis, como é o. Joel, tenho aqui mais uma pergunta também fora do guião. Recordas-te de um artigo que o professor Manuel Sérgio te dedicou em 2015, depois de ter ido assistir, foi convidado por ti creio, a assistir aos trabalhos da equipa de futsal do Benfica. E nesse artigo o professor Manuel Sérgio, que intitula-te como o Mourinho do futsal, elogia principalmente os teus aspectos de liderança, de comunicação, de organização e de informação, considerando aqui um treinador extremamente informado, e que isso influenciou e influencia todo o teu percurso, todo o teu trabalho, e lá está toda a tua forma de transmitir esses tais valores dentro dos teus grupos de trabalho. Confirmas? O professor Manuel Sérgio foi o exagerado, claramente exagerou. Eu tive a oportunidade de dizer, e o que é interessante nesse enquadramento, e permitam-me antes de fazer um comentário sobre esse artigo, o que é interessante nesse enquadramento é que eu tive o privilégio de conhecer o professor Manuel Sérgio pessoalmente, e o dia que o conheci pessoalmente foi num hotel na cidade de Lisboa, e eu conheci-o nesse hotel onde almoçámos, eu, o professor Manuel Sérgio e uma terceira pessoa que me deu a honra e o privilégio desse acontecimento. Eu estava tão nervoso que eu não consegui quase almoçar, eu só bebi água e eu até estava com vergonha de pedir um vinho para beber, que eu estava extremamente envergonhado e completamente. Eu digo assim, eu estou aqui com este saber e com este conhecimento, com esta sabedoria toda à mesma mesa. E o que eu não sabia era que o guardanapo que seria à partida para nos irmos limpando e o que quer que seja, o guardanapo daquela refeição e o guardanapo de outra refeição serviram para mais tarde, passado umas 2 semanas, ele escrever esse artigo no jornal. Porque passado esse primeiro contacto nesse hotel da cidade de Lisboa, onde nós conversámos durante 2, 3 horas, e mais não, eu tive o privilégio dele, ele ofereceu-me esse dia 3, 4 obras da autoria dele. Eu cheguei a casa, eu parecia uma criança, eu parecia um bebê. Eu tive com o professor Manuel Sérgio, ele ofereceu-me estes. Bem, eu estava, enfim, não consigo explicar, porque lá está, são pessoas que nós, além de nos identificarmos, acabamos por, independentemente do reconhecimento da sua sabedoria, por nos identificarmos por aquilo que ele transmite, entre aspas, fora da caixa. Não é que ele diga que a equipa joga em 4-3-3, ou que a equipa teve uma grande transição defensiva, mas tudo aquilo, da forma como ele fala, e foi sempre uma referência para mim. E mais tarde, depois desse primeiro convite, eu digo assim, agora é da minha responsabilidade retribuir. E então eu convidei o professor Manuel Sérgio para ir fazer para almoçarmos no Estádio da Luz, e ele fez logo questão de dizer sim, mas num dia em que o Joel treina, ou antes ou depois de almoço. Isso ok, o professor pode escolher. E entretanto assim foi. Ele assistiu ao treino, um treino perfeitamente normal. Para mim uma honra ele estar na bancada, mas ninguém conhecia o professor Manuel Sérgio, todos os nossos jogadores sabiam lá que era o professor Manuel Sérgio. E depois do treino fomos almoçar, e passado 10 dias, 12 dias, aparece esse artigo. Bom, eu fiquei obviamente lisonjeado, grato, honrado, quando alguém, como o Sr. Manuel Sérgio, escreve palavras sobre nós do ponto de vista positivo, nós até ficamos assim um bocadinho sem saber, epá, eu estou a ler isto bem, não? Epá, vou dar a ler isto a outra pessoa, a ver se ele disse mesmo isto. Epá, pronto. Aliás, depois sou confrontado com ele termina o artigo a dizer: decorem este nome, Joel Rocha. Bom, e só para vocês terem uma ideia, ou uma noção, ainda hoje é o dia, 1 de dezembro de 2020, que quando algum resultado do ponto de vista direto não é satisfatório para o clube que representa e que é o Benfica há 7 anos, ele tem, para se imaginar, ele tem a humildade de me enviar um e-mail e a dizer: Joel, acompanhei, vi, aconteceu isto, aconteceu aquilo e você vai conseguir fazer isto. E eu, cada vez que recebo o e-mail dele, eu arrepio-me, fico um pele de galinha dos pés à cabeça. Não há palavras. Muitas vezes eu comento com a Rita: pá, não vais acreditar quem é que mandou o e-mail. Então, o professor Manuel Sérgio: a sério? E então? E ele consegue ver coisas numa transmissão televisiva que nem eu vejo. Porquê? Porque ele está a olhar para o comportamento humano, ele está a olhar para o homem, não está a olhar para o jogo em si, ele não sabe se a bola é branca ou laranja. Não é que não sabe, claro que sabe, mas ele não está preocupado se aquilo é 5 contra 5, ele está a olhar para a parte humana do jogo. Exatamente. Porque tal e qual como ele diz, quem joga não é o jogador, é o homem que empurra a bola, é o homem que chuta a bola, não é o avançado que chuta a bola. E
e para mim foi um privilégio enorme a convivência pessoal dos momentos em que tive com ele, a honra desse artigo, mas que também fico bem claro, eu fico satisfeito quando nos associam a treinadores importantes, treinadores que ficam para a história do futebol. É só isso. Não é um treinador importante, é um treinador que faz parte da história, vai ficar na história do futebol e muito mais na história do futebol português. E quando dizem que o Joel Rocha pode ser alguma coisa parecida com isso, eu até tenho vergonha de sair de casa sem máscara, mas agora a máscara facilita e, portanto, não há problema. E fiquei, obviamente, muito satisfeito, muito grato e tem aquela parte de, como eu também costumo dizer muitas vezes, vale a pena os sacrifícios que nós vamos fazendo, vale a pena conhecer estas pessoas, vale a pena sentarmos com elas, conversarmos, ouvirmos, bebermos aquilo que é sabedoria pura em todas as palavras e letras que ele manifesta, e foi obviamente uma honra muito grande, e eu sou incapaz de alguma vez lhe conseguir retribuir essa gratidão na mesma medida que ele teve para comigo. Isso eu tenho essa noção, mas tal como eu lhe disse naquele dia, ou passado uns dias, prof, não sei como lhe agradecer, a única coisa que tentarei fazer é manter-me consciente para não o desiludir de acordo com aquilo que já uma vez manifestou por mim. E sobretudo isso já é uma grande responsabilidade, ou seja, e acaba por ser também isto que quer dizer assim, ok, muito bem, alguém que me conheceu naquele enquadramento, naquele contexto, que identificou isto de mim, eu também a essa pessoa, seja quem for, mas neste caso em particular de quem falamos, não quero desiludir, e no dia que ganharmos não quero subir ao Marquês de Pombal e ficar lá em cima com uma bandeira, assim como o dia que perdermos não me quero esconder, não quero desaparecer e não quero deixar os outros na fotografia. Muito bem, temos aqui mais questões do Facebook, que daqui a pouco já vou ler. O David Moura diz, era o Rancho, ora está, precisamente, recordando esse... Ai, o David está aí, boa! David, cumprimento para ti, um abraço. A recordar o Rancho. Revivemos aqui um pouco a Cássio, este início este percurso do Joel Rocha, até chegar ao nível em que está hoje, enquanto treinador de futsal. Recordarmos também o seu início no Benfica, portanto ali 2014, 2015, em que logo na primeira época é campeão nacional. Nessa altura, Cássio ainda não via Coach ID. Agora, a questão é, futsal chega a Coach ID e com que objetivos? Aproveitando aqui a presença do Joel. Estou a ajeitar a voz, isto sair assim com um tom mais... Claramente o objetivo mantém-se o mesmo. Repara que a caminhada do Joel é inspiradora e há uma ligação com o futebol, e nós sempre... eu estou naturalmente ligado ao futebol, e o João também esteve ligado ao futebol. Eu também passei pelas seleções distritais como o Joel, e nunca deixei cair o futsal no distrito de Beja, e fizemos inúmeras estratégias. É verdade, tal como o futebol feminino, a passagem e a tentativa de impacto que acabei por concretizar na Associação de Futebol Beja foi de estimular o futsal, porque percebia perfeitamente que era uma modalidade, para já é uma modalidade indoor que permite praticar todo o ano, não há aqui sazonalidade ou dificuldades a nível de campo, e depois também porque o aumento dos praticantes era evidente. E um objetivo de uma associação de futebol, que é uma ramificação de uma federação, é proporcionar a atividade física organizada, não é? E quando olhamos para as necessidades, criámos play-offs, criámos finais em campos neutros, para não ser no mesmo campo, as pessoas se movimentarem, para criar um pouco esse rancho, não era dentro de jogo, mas era fora do jogo, para existir esse convívio. E, portanto, quando eu e o João criámos a Coach ID, claramente por necessidade, nós somos treinadores e sentimos a necessidade de ter uma aplicação nesse sentido. No início não era para ser uma aplicação, era para ser um software, mas depois, dados estes desenvolvimentos tecnológicos, optámos por uma aplicação, porque nos permite estar em qualquer lado do mundo ou em qualquer lado com a internet e ter acesso aos nossos conteúdos, mas também sentimos uma necessidade, tal como o João, que era aprofundar os nossos conhecimentos e estruturar o nosso conhecimento e ter uma ferramenta onde pudesse ter um pouco de tudo aquilo que é difícil ter em qualquer nível, porque os softwares são muito dispersos e isto tudo somado tem um custo elevado, e nós tentámos criar, e fomos malucos, fomos idiotas,
O João é um grande idiota, o João Rico é um grande idiota, porque o que ele pensa ele faz, e isso é um louvor também, e é um elogio que eu lhe faço, e concretizamos. E não faria sentido não incluir o upgrade para o futsal. Porque repara, tu crias uma ideia de jogo para a modalidade, parte de ti enquanto treinador, parte daquilo que são os teus conhecimentos e parte daquilo que é a análise que tu fazes contextual. A estatística tem que estar presente para sustentar um pouco aquilo, para teres um pouco mais de controle da ação individual e coletiva dos jogadores. O controle do wellness e do RPE é uma ferramenta incrível, porque tu consegues ter uma interatividade com os jogadores enorme e responsabiliza-os também no processo de treino. E, portanto, como não avançar para o futsal? E neste momento está disponível e eu acredito que, ouvindo um pouco o Joel e todos os treinadores, sejam ligados ao futebol e ao futsal, porque eu gosto muito destas histórias, gosto muito destas histórias, ainda para mais tu referiste a questão do interior, eu também venho do interior, e lembro-me de conversar muito com a minha malta, com os meus amigos de Beja e com a malta ligada ao futebol, e dizia, nós não podemos nos limitar àquilo que são as regiões geográficas, a gente tem que tentar alcançar aquilo que são os nossos objetivos e os nossos sonhos, independentemente de onde eu venho ou dos clubes. Repara que o Distrito de Beja tem muita dificuldade em ter equipas em competições profissionais, há muitos anos que não temos uma equipa no futebol profissional, e eu não me quis limitar, tal como o João nunca se quis limitar, criámos a aplicação, o João neste momento é treinador no Dubai, eu já passei por tantos países como treinador profissional, agora estou, como tu referiste, como treinador profissional no União de Santarém. Portanto, tudo é possível de alcançar. Agora, é preciso dedicação, é preciso responsabilidade, é preciso trabalho, é preciso partilha, é preciso conhecimento, e eu partilho muito daquilo que o Joel diz. Se há coisas que nós temos que fazer é assumir através da responsabilidade e pô-las em ação. Não basta só ter essa responsabilidade, é pô-las em ação. E, portanto, a Coach Eddie, neste momento, vai também permitir ao treinador de futsal, na minha opinião, modesta, mas poder ser melhor treinador. Agora vais perguntar ao Joel se já experimentou a Coach ID, quais as primeiras impressões, ou não? Isso, as perguntas fazes tu, eu fico aqui nesta parte mais emocional da partida. Quais as primeiras impressões sobre a Coach ID e esta adaptação? Digo, não, se ele não gostar da pergunta, diz, Rui, essa pergunta não, e eu fico aqui deste lado tranquilo e tal. Muito... Eu já tinha tido a oportunidade de responder em off, logo na primeira conversa que tive com o Rui e depois também esse dia com o João. Do ponto de vista do treinador, seja de futsal ou de futebol, mas neste caso em particular de futsal, do ponto de vista do treinador, aquilo que nós queremos é organizar todo o nosso processo. Nós queremos ser organizados, aliás, nós somos os primeiros a dizer que eu quero que a minha equipa seja organizada. Mas a equipa só é organizada se todo o resto, se todo o trabalho de back-office e de background que não se vê for organizado, quer dizer. E a primeira coisa que me salta à vista na aplicação da Coach ID é precisamente isso, é a capacidade de à distância de um clique, termos um software, e neste caso uma aplicação, que nos permite ter uma barra lateral, um menu, com tudo organizado, quer dizer, eu não preciso de 4 dossiês, não preciso de 5 pastas no meu desktop, não, eu preciso de um clique, uma barra menu e dizer que quero o plano mensal, semanal, anual, plano do jogo, convocatório, estatística, exercícios, convocatórios e por aí fora. E a grande mais-valia, e o meu primeiro impacto foi, isto é brutal, só preciso de introduzir aqui a informação, porque depois é selecionar e aprimorar a informação. E eu tive a oportunidade de dizer isto em off e repito. Para a minha realidade atual, eu tenho várias apps à minha disposição, humanas. Eu tenho uma equipa técnica multidisciplinar que me permite liderar, gerir e otimizar, mas que dá corpo a todas estas diferentes áreas de intervenção e de competência. E nós somos, efetivamente, também do ponto de vista da dedicação do espaço temporal do dia, nós somos profissionais. Nós vivemos para pensar no treino, para otimizar o treino, a recuperação, o pré-jogo, o pós-jogo, o pré-treino, o pós-treino. Somos profissionais. Temos tempo para... Eu costumo até dizer às vezes que até temos tempo para fazer as neiras. Nós temos tanto tempo que às vezes até temos tempo para treinar mal. Mas a grande realidade do futsal em Portugal não é esta que eu tenho o privilégio de viver. Não é.
A grande realidade do treinador de futsal em Portugal é alguém que tem a sua profissão e que no final do dia, 2, 3 ou 4 vezes, no máximo, se calhar, por semana, ao final do dia, tem a sua equipa e o seu clube. E no fim de semana tem a competição. E para essa grande massa de realidade de treinador de futsal em Portugal, esta aplicação é tipo um uau, porque além de ser extremamente intuitiva e interativa e moderna do ponto de vista visual e extremamente agradável à sua manipulação, acaba por otimizar o tempo de quem não tem tempo. E esta é a realidade. Eu tenho tempo para fazer à mão, e depois a computador, e depois a PowerPoint, e depois a vídeo, e depois não sei. Com esta aplicação, a grande maioria dos treinadores de futsal em Portugal tem muito mais facilidade em aceder, em editar, em exportar documentação e informação à distância de um clique. E isso é claramente uma mais-valia para o treinador e é um grande upgrade. Eu disse inclusive ao Rui e ao João quando falámos, isto há 10 anos houvesse isto ainda era melhor, ainda mais organizado seria, porque depois de uma ideia vem outra, depois nasce outra, surge outra. E eu encontrei nesta aplicação esta reunião de várias áreas de intervenção do treino, do processo, do jogo, da análise, da observação, do registro estatístico, quantitativo, à distância de um clique. E é como eu digo, nós hoje em dia, o telemóvel é quase uma extensão da nossa mão. Nós andamos com o telemóvel constantemente na mão. Então significa que temos na nossa mão constantemente uma aplicação que nos permite ter o processo organizado. E sinceramente eu quero muito acreditar que vai ser um sucesso no futsal, como tem sido no futebol, e que claramente quando os treinadores de futsal começarem a utilizar a aplicação, eles vão ser capazes de enriquecer a aplicação. Porque o treinador de futsal, assim como o de futebol, é inteligente, é astuto, é perspicaz e raramente se dá por satisfeito. E quando encontra alguma coisa, eu acho que aqui podia ser melhor assim, os inputs começam a surgir. E a aplicação que é ótima, que é inovadora e que vocês estão de parabéns pela ideia, pela idiotice, parabéns pela idiotice, que é uma idiotice que facilita a vida a muito boa gente, a quem não tem tempo, reafirmo mais uma vez, mas também tenho a plena convicção que a aplicação irá ser melhorada com a sua utilização. Completamente. Deixa-me agradecer, eu sei que são honestas e isto não foi planeado, como é lógico, agradecer as tuas palavras e também a forma como analisaste a aplicação, porque foi exatamente nesse sentido que nós a criámos. Eu senti muito essa necessidade quando estive no estrangeiro, mesmo sendo profissional, mas é tudo muito novo, é tudo um impacto muito forte em todas as áreas, naturalmente do impacto daquilo que era o meu desempenho profissional, mas também no meu desempenho social e familiar. Portanto, tu de repente mudar para outro país e senti uma dificuldade tremenda em conseguir ter as coisas estruturadas e organizadas e poder dar resposta de uma forma fluida. E foi realmente a partilha que fiz ao João na primeira experiência que eu tive na Malásia. Foi um pouco desta necessidade de criarmos alguma coisa e o João agarrou na caneta e no papel e começou a agarrar no Excel e começou a falar com pessoas e começou a falar com colegas nossos e a perceber a necessidade e a perceber se efetivamente isto tinha alguma coisa e depois de repente apresenta-me o protótipo e eu, bora, quanto é que isso vale? E eu, bora, vamos pôr dinheiro, malucos, autênticos, tu não estás bem a ver, isto é um investimento muito grande. E fomos à luta, depois entrou também mais um colega nosso, o António, como também sócio da empresa, e a luta é claramente concretizar a missão, que é isso que eu digo à nossa malta, é concretizar a missão dos objetivos naturais, de que isto é uma empresa e tem esses objetivos. O objetivo supra, o objetivo que nos tem que mover e aquilo que nos faz estar a criar estes momentos e poder partilhar estes momentos daquilo que tu és e daquilo que foi o teu percurso e daquilo que é o teu impacto inspirador nas pessoas, é realmente a nossa missão. Que é um bocadinho também, toca um bocadinho a missão do Rui Miguel enquanto pessoa, toca no Alexandre Rua, que também tem essa missão de utilidade, e todas as pessoas que trabalham connosco e que estão ligadas a nós têm muito esse sentido de utilidade.
E isto também me faz refletir um bocadinho e identificar que tu também tens esse sentido de utilidade e, portanto, tu também te identificaste muito rapidamente connosco, nós contigo e tu connosco, e também no fundo, depois também com aquilo que é o sentido de utilidade da aplicação também. Portanto, é tudo muito envolvido nesta questão de bora, a gente quer é pôr a malta a trabalhar melhor e serem melhores e concretizar os seus sonhos, porque a gente quer é mais pessoas como tu, Joel, com essa capacidade, com a resiliência, com a perseverança e também, ainda bem para a tua família que tens essa capacidade, senão, coitada da tua família, porque ias dar trabalho à tua família, mas a gente quer é que as pessoas acreditem e que tenham depois uma postura positiva, porque a sociedade, através do desporto, pode ser melhor. E nós temos muito essa responsabilidade enquanto agentes desportivos, o Rui na sua área, nós na nossa área enquanto treinadores, o Alexandre que foi presidente associativo muitos anos e teve esse impacto, que é o nosso colaborador. Todos nós podemos tornar isto um pouco melhor, porque isto no fundo é muito bom. Muito bem, olha. E aqui a zona técnica. Sei que choraste um bocadinho. Aqui a zona técnica, Cássio, coloca uma questão. Enfim, penso que o Joel também nesta intervenção e nestas palavras que deixou, e obrigado, Joel, enfim, por esta perspectiva que deixas sobre a tua experiência com o JD até ao momento e também nas conversas em off que fomos tendo ao longo destas semanas. Mas, no fundo, há essa curiosidade. Muitas mensagens que chegaram à zona técnica. O que é a Coach ID é e como pode ajudar no futsal. Yes, a primeira eu vou usar uma expressão que também usei quando falámos aqui há umas semanas, que é uma verdadeira base de dados. E volto a dizer, é uma base de dados que está à distância de um clique. Não é preciso abrir o computador, o ambiente de trabalho e ter 15, 16, 17 pastas, cada pasta com o seu documento em Excel, em PowerPoint, em Word, em Adobe, o que quer que seja. É uma verdadeira base de dados, que depois ainda tem a capacidade de acumular informação introduzida e de a acumular sem se perder. Isto é, nós conseguimos introduzir exercícios, guardar exercícios, editar exercícios, as convocatórias, o registro estatístico. O Cássio me falava na estatística como uma ferramenta. A estatística, e do meu ponto de vista, é tão somente uma ferramenta que dá para contratar ou para dispensar. Ponto final. A estatística é válida para negociar, porque apesar de ser um bocadinho cruel, o jogador profissional também representa o seu número, quer do ponto de vista financeiro e orçamental, quer do ponto de vista do seu rendimento. E essa é uma realidade que nós, no alto rendimento, temos de saber viver com ela com naturalidade. Com naturalidade. Portanto, ninguém contrata um ponta de lança para impedir golos na sua baliza. Toda a gente contrata um defesa central para impedir golos e um ponta de lança para fazer golos. Contrata-se um pivô para fazer golos, não se contrata um pivô para impedir golos. Eles ajudam no impedimento do golo, mas a verdade é que depois também acabam por ter ali números associados àquilo que é o seu rendimento. E esse registro estatístico, quantitativo e acumulativo é muito importante, mais uma vez, à distância de um clique. E eu convido toda a gente que possa assistir aos tutoriais da Coach ID, a fazer a inscrição, nem que seja só para 15 dias, para ver, para mexer, para manipular, para brincar. Quando a mulher e a filha foram para a cama, em vez de verem 15 minutos de Facebook ou de Instagram, ganhem 15 minutos a consultar os tutoriais da Coach ID, coloquem lá um e-mail e inscrevam. E atenção, que fique bem claro para toda a gente que nos está a ouvir. Eu não tenho 1 cêntimo a ganhar com isto que estou a dizer. 1 cêntimo. E a conta bancária prova isto. 1 cêntimo. Mas ganhem 15 minutos a experimentar e a ver. Porque eu a primeira vez que vi e consultei, e já foi há muito tempo, eu tive a oportunidade de dizer ao Rui e ao João, e ao Cássio, já foi há muitos anos, a Coach ID está-me a contactar. Sim, sei quem são, sei o que fazem, sei. Mas sabia já há muito tempo que eu digo assim, isto é espetacular. Pode ser que um dia se lembre do futsal, e felizmente chegou esse dia. E portanto, eu volto a dizer, eu aconselho a experimentar, não há nada como. À partida, nenhum treinador de futsal neste momento pode dizer eu não preciso, ou eu dispenso, ou eu abdico. Não. Vão ver, vão experimentar. Consultem os tutoriais, que são altamente intuitivos, são muito práticos do ponto de vista visual, têm vídeo, e depois coloquem o seu e-mail, a Coach ID não rouba dados a ninguém, de certeza absoluta, só se publicidade, e é um contexto desportivo profissional, e experimentem.
E como eu às vezes costumo dizer, se não confiam, deem o benefício da dúvida. E depois, se apaixonarem, segue, mas uma coisa eu garanto, vale a pena. Poderemos dizer, pegando aqui num destes últimos momentos do que disseste agora, Joel, enfim, não ter a Coach ID é como não ter o bilhete de identidade, ou o cartão de cidadão. Do ponto de vista da organização do treino, é claramente uma grandíssima ferramenta. Eu não tenho disso a menor dúvida. A organização de toda a informação, de toda a documentação, é uma ferramenta muito, muito útil. E volto a dizer, a mim aquilo que me deixa surpreendido pela positiva é que é uma ferramenta muito prática. Isto é como eu agora abrir o meu telemóvel e clicar no WhatsApp e ver quem é que me mandou uma mensagem. E a Coach ID é uma aplicação, quer dizer, não é preciso estarmos aqui com grandes coisas para aceder a uma informação. Depois ainda tem outra vantagem, que é a possibilidade de partilhar essa informação com quem nós quisermos, com os jogadores, e a informação que os jogadores introduzem, nós termos acesso a essa informação. E para quem não tem o tempo que nós temos, que eu tenho, isto é absolutamente fantástico. E é claramente o princípio de uma identidade do ponto de vista coletivo, quanto a equipa, mas essa grande identidade que todos os treinadores andamos à procura e queremos ver, identificar e dizer que é o nosso ADN, é a nossa impressão digital, tudo isso começa com pequenos passos. Começa há uns anos atrás, com uma folha em branco e um lápis. E era escrito a lápis para se poder apagar. E, portanto, a Coach ID é claramente uma ferramenta que dá corpo a essa identidade de uma equipa. E eu acredito que com o passar dos anos e com a Coach ID cada vez mais acessível a treinadores, vai ser uma ferramenta também dos clubes, não só dos treinadores, mas vai passar a ser também uma ferramenta dos clubes. A identidade é o maior trunfo do treinador, na tua opinião? É um dos maiores, mas é um dos melhores. É um dos melhores, isto é aquilo que nos diferencia de outra equipa, de outro pensamento, de outra ideologia, de outra metodologia. Nós podemos fazer os três o mesmo curso, com os mesmos preletores, com os mesmos conteúdos, com o mesmo teste, cada um terá a sua nota, mas depois a forma como cada um de nós olha e processa a informação e a traduz em conhecimento é diferente. E depois ainda, quando temos o privilégio de traduzir essa informação que recolhemos em conhecimento e temos o privilégio e a capacidade de a aplicar, e olha, o professor Manuel Sérgio utilizava uma expressão, e utilizou muitos anos, que a prática é o critério da verdade. Eu tenho o privilégio de poder aplicar, eu tenho o privilégio de poder validar aquilo que penso, aquilo que vejo, aquilo que aprendo, aquilo que procuro, aquilo que vou à procura de aprender, tenho o privilégio de poder praticar e de aplicar. E aí sim, aí é validar aquilo que nós estamos a recolher e a pensar e a processar. E é claramente a identidade de uma equipa é o reflexo da identidade do seu treinador. Mas eu diria mais hoje em dia, é a identidade da sua equipa técnica, é a identidade de um clube. Eu já não consigo olhar para uma equipa, seja ela de futebol ou de futsal, mas neste caso particular de futsal, como sendo a identidade do treinador. Porque hoje em dia o treinador é aquilo que é a sua equipa técnica e a sua secção e o seu clube, sabendo que a relação e as decisões são do ponto de vista de um plano horizontal, mas assumindo a responsabilidade do líder máximo. Eu costumo dizer, e é uma realidade, além de dizer, aplico que eu recolho informações, recolho opiniões e eu tomo as decisões. Mas quanto mais partilhadas e ouvidas forem as informações e as opiniões, melhores serão as minhas decisões. E não fujo delas, sejam elas quais forem. Mas hoje em dia a identidade de uma equipa é também a identidade de uma equipa técnica, de um clube, da sua história, dos seus valores, da sua missão, porque nem tudo é ganhar, perder ou empatar. Nem tudo é ganhar, perder ou empatar. E o resultado final, o ganhar ou perder ou empatar, é consequência ou do que fizemos ou do que não fizemos. E é todo esse caminho que leva ao resultado final. Esse caminho é que tem os valores, é que tem a história, é que tem a missão, é que tem o caráter, a personalidade dos jogadores, da equipa, do treinador, da equipa técnica, do clube, da secção, dos sócios, dos adeptos, dos mídia, e depois é esta gestão e este equilíbrio, como disse há pouco, aqui um balança a intervir, para estarmos sempre o mais possível equilibrados, para evidenciar as competências e minimizar
as dificuldades. Olha, estamos aqui quase a terminar. De qualquer forma, partilhar o comentário do Nelson Reis, que agradece ao Joel Rocha por tudo o que tem feito no Benfica. Além disso, dizer que, pelo menos nos últimos 10 anos, tivemos nos jogos de futsal, principalmente entre Benfica e Sporting, um exemplo do que deve ser a competição em qualquer modalidade, qualidade, grandes espetáculos. Exemplo também do último derby, também um grande espetáculo desportivo, divertimento, emoção, respeito e um grande agradecimento aqui do Nelson Reis ao Joel Rocha. Depois, há aqui também algumas questões. O Paulo Mónica, que questiona o Joel com esta consideração, futsal, e vou-te pedir, Joel, também que sejas sucinto na resposta e nesta reflexão. O Paulo Mónica diz: o futsal cada vez mais está a seguir o caminho da formação do jogador inteligente e não do jogador formatado. Será então fundamental na formação os treinadores estarem cada vez mais preparados para esse caminho? Na tua opinião, estamos nesse caminho em Portugal? E já agora também meto aqui a bucha relativamente à Coach ID, não é? Que um dos objetivos é precisamente ajudar a preparar os treinadores da formação a chegarem ao nível acima, ok? Portanto, fica aqui esta questão. Não há jogadores inteligentes sem um processo de treino exigente. E não há um processo de treino exigente sem um treinador pensante e um ser inteligente. Não há, é uma relação direta. Um treinador exigente, pensante, um treino e exercícios exigente, de qualidade e um jogador inteligente. E tudo isto é aquele chavão da tomada de decisão, mas que nós nos esquecemos às vezes que nós tomamos decisões para tudo. Até agora, eu agarro na garrafa de água ou não? Eu falo ou calmo? Eu vou esfregar o olho ou não vou? Isto são constantes tomadas de decisão. O que não se pode confundir é a tomada de decisão com aquilo que se quer para um jogador de futsal. E, de forma clara, um jogador de futsal inteligente é um jogador que percebe o que está a acontecer no momento do jogo. E para perceber o que está a acontecer no momento do jogo, tem que vivenciar os acontecimentos do jogo. E o jogo é caótico. E o jogo, se é caótico, o treino não pode ser sempre organizado, linear, bonito, 2 para cá, 2 para lá, não se misturem, não se toquem e afastem-se uns dos outros. E há que encontrar também, ao nível do treino, esse equilíbrio daquilo que nós queremos para um jogador. E o jogador inteligente, como disse há pouco, requer um treino exigente e requer um treinador pensante. A Coach ID, enquanto aplicação, ajuda na otimização da informação, da documentação, e certamente dá tempo para procurar mais e melhor informação, para saber otimizar toda a informação que nós já temos para aplicar no dia a dia. O futsal em Portugal está no bom caminho. O futsal em Portugal hoje em dia está na vanguarda do futsal mundial. Não tenho a menor dúvida, e digo isto, afirmo de convicção, o futsal português está na vanguarda do futsal mundial. Nós somos consultados, somos requisitados, somos solicitados por Espanha, Brasil, Itália, sobretudo estes países que são claramente emergentes, uma referência no futsal, e eles hoje em dia contactam-nos e perguntam-nos como é que nós fazemos, o que é que pensamos, como é que começamos por traçar este caminho, o que é que vimos, o que é que imaginámos, como é que fazemos, porque é que jogamos assim, como é que se consegue jogar de determinada forma. E hoje em dia o futsal português está na vanguarda. Portugal é campeão europeu de seleções, foi também campeão europeu de clubes pelo Sporting há cerca de 2 anos atrás, não estou em erro, 2, 3 anos, 2 épocas atrás, e o futsal português está claramente na vanguarda. E está o futsal, está o treinador, está o jogador. Agora, como nós sabemos, não há nenhum fruto que seja possível de se comer ou de se colher, que se coloca a semente e que se estala um dedo. É preciso preparar a terra. E preparar a terra para um fruto é preparar o praticante para adquirir conhecimento e absorver conteúdos. E isso requer tempo, e a formação requer esse tempo, mas, acima de tudo, requer competências. Eu não consigo aceitar ou imaginar que haja um jogador inteligente sem um treinador competente. Não há hipótese. Eu posso ser muito boa pessoa, extremamente dedicado, muito simpático, bonito, bem vestido, pardais ao ninho. Mas se não for competente, meus queridos, não há a mínima hipótese. E essa competência do ponto de vista direto, neste caso, está associada ao treino, a todos os recursos que envolvem o treino, preparação, treino, pós-treino, recursos humanos, gestão, liderança, comunicação, como o Rui ainda há pouco também acabou por enumerar, mas há que ser competente, e eu acredito nisso. Eu acredito que o treinador português está muito no bom caminho e que o jogador de futsal português na formação também está no bom caminho.
Olha, comentário interessante aqui que nos deixam no Facebook, ou que nos lembram. No canal 11, o Joel utilizou algo dizendo: podemos colocar Benfica e Sporting a jogar a preto e branco e sabemos identificar a identidade das duas equipas. Portanto, esta tal questão da identidade é muito importante. E também do modelo de jogo, não é, Cássio? Também, se calhar, podemos ir por aí, já em jeito de finalização, também muito importante para qualquer treinador, a possibilidade de construir, estruturar, desenvolver esse modelo de jogo e levá-lo para qualquer lado. Está agora num clube, poderá estar num outro mais acima com outros objetivos, e toda essa evolução do modelo de jogo estar aqui numa cloud, numa nuvem. Eu sinto o grande expressor como o Joel disse, eu apontei esta frase do Manuel Sérgio, da questão do critério da verdade, é realmente o exercício. Portanto, o exercício é aquilo que vai sustentar aquilo que é depois a prática. E tu, para chegares a esta questão da verdade, tem que ser uma verdade própria, tem que ser a tua verdade. E há pouco o Joel referiu isso, ou seja, nós os três no mesmo curso, cada um vai ter a sua verdade, vai criar a sua ilusão, vai criar o seu conhecimento. E eu sinto cada vez mais, digamos, próximo dessa verdade quando consigo estruturar, e utilizo muito naturalmente a aplicação para estruturar as minhas ideias, e depois a partir do momento em que eu faço essa estruturação, que é baseada por todo o meu conhecimento, e depois para a análise contextual que eu faço dos jogadores, e a análise contextual do campeonato onde estou inserido e das dificuldades inerentes a esse mesmo contexto, é que começam a sair os exercícios. Portanto, o modelo de jogo é o ponto de partida que sustenta a minha verdade. E, portanto, daí a importância de tu te dares, entre aspas, ao trabalho, porque dá trabalho, portanto, precisas de dedicar algum tempo e estares à frente. Eu tinha dificuldade de gerir esse tempo, nomeadamente até quando comecei a treinar na Distrital de Beja, e o João era o meu adjunto, e nós tínhamos atividades paralelas, de conseguir construir e estruturar e ter as ideias sempre organizadas, e muitas vezes tinham que ser escritas à mão e depois em folha. Guardanapo, se calhar. Também. Não era bem guardanapo, porque a gente tem uma perspectiva ecológica muito forte, tanto eu como o João. mas a tentativa era de pôr e escrever, porque é muito importante tu escreveres e transportares isto para algum lado, porque as coisas vão ficando alinhadas. E pronto, daí ter surgido também essa questão da criação da identidade. E o nome Coach ID vem muito assim, vem a identidade do treinador. Portanto, é um sítio onde tu podes expressar aquilo que é a tua verdade, aquilo que é a tua ilusão, aquilo que tu queres construir nos teus jogadores. E dá-me uma sensação de segurança. E é muito importante tu, enquanto líder, quando vais partilhar alguma coisa, teres essa segurança naquilo que são as tuas ideias, naquilo que é o teu pensamento, porque vais vender aos jogadores, os jogadores têm que acreditar. Bem ou mal, vão acabar por acreditar. E quando chegas ao ponto, e já agora um parênteses, quando eles questionam, é um ponto extraordinário, porque eles estão envolvidos e querem saber mais, e querem perguntar, e porque é que vamos fazer isto, porque é que não fazemos aquilo, e tu entras ali num debate de envolvimento com o tal ser humano, incrível. Portanto, a mim faz-me todo o sentido, e é fundamental para mim ter as coisas estruturadas e organizadas dentro da ideia de jogo que eu tenho para a minha equipa e para, essencialmente, aquilo que são as características dos jogadores, e depois aquilo que é o que eu mais gosto, que é a luta, que é o combate contra o adversário, é perceber o que é que ele é e o que é que ele nos pode trazer e como é que eu posso meter a bola numa baliza que é um bocadinho maior do que no futsal, mas é exatamente igual, apesar dos postos no futebol terem mudado, porque antigamente também eram postos quadrados, eram aqueles postos, e depois inventaram os postos redondos. No futsal mantiveram os postos e bem, porque assim o jogo também é dinâmico. Eu joguei um ano de futsal e tive algum sucesso, Joel, tive algum sucesso. Aquilo é... Cássio, manda no currículo. Amanhã há treino, eu sei, vou treinar. Não, aquilo era extremamente intenso e tu há pouco utilizaste uma expressão que eu imagino que nós somos 11 contra 11 no futebol e há uma área gigante de 100 por 60 e o caos existe porque são muitas mentes a pensar, mas o espaço é grande. No futsal, aquilo era um caos incrível. Do pé, depois a malta sabia jogar e parava a bola com o ponta do pé e eu ainda ia a dominar a bola como se estivesse no futebol porque tinha tempo e depois tive que me adaptar. Bem, incrível. E aprendi muito, muito honestamente. Esse ano de futsal, para mim agora enquanto treinador, foi e tive um treinador muito, muito bom, que era o Jus Neck, um abraço para ele de Beja, que ganhou imensos títulos no Distrital de Beja,
e ele ensinou muita coisa nessa dinâmica da gestão do caos. E ele era um treinador muito estruturado, muito organizado e partilhava-nos as coisas. Portanto, obrigado também ao futsal por me terem prestado esse ensinamento. E vou ver os teus treinos, já combinámos isso, eu tenho que ir ver os teus treinos para refletirmos um pouco. Sem problema. Mas não escrevas artigos depois no jornal a chamar nomes, está bem? Quase ser. Ora bem, meus amigos, enfim, já ultrapassámos aqui o tempo que tínhamos, mas é bom sinal porque a conversa realmente está muito interessante e vamos tendo o aumento de participação aqui no Facebook. Última questão, Joel, e depois outras, se estiveres de acordo, eu poderei enviar-te e tu responderes e eu depois passar as respostas aos nossos espectadores. Mas é a última questão que é mais uma da zona técnica, mas acho que faz muito sentido, que tem a ver. Obviamente que todos os treinadores procuram isso mesmo, ganhar com a organização e identidade. Muito rapidamente, Joel, acreditas que com a Coach ID, e estamos a falar de tecnologia, de uma app tecnológica auxiliar o desporto, neste caso o futsal, se com esta aplicação o treinador, o clube fica mais perto de ganhar, tendo estas condições? Sim, fica mais perto porque ajuda a melhorar as nossas decisões, sobretudo tudo aquilo que envolve a parte da preparação. Claro que depois é o olhar no decorrer do jogo, e nós no futsal, como vocês sabem, temos uma grande capacidade de poder manipular aquilo que está a acontecer, além daquilo que foi preparado, temos capacidade de manipular através de substituições, de pausas técnicas, podemos alterar uma equipa completa. Ainda hoje foi o dia que eu alterei, inclusive, para um momento estratégico do jogo, o guarda-redes. Quer dizer, eu dou-me ao luxo de poder trocar já não só um quarteto, mas os 5 de campo. E quando temos esta capacidade de poder manipular, o nosso olhar e o nosso know-how e a nossa intuição no jogo também é importante. Mas tudo isto é validado pela parte da preparação. E na parte da preparação e do pós-jogo, a Coach ID vai claramente ajudar a que as nossas decisões no momento próprio, que é o jogo, possam ser cada vez melhores. Ora, muito bem. João Rocha, nosso convidado nesta live, dizer que estamos a preparar para janeiro mais um grande momento com o treinador do Sport Lisboa e Benfica, uma masterclass altamente exclusiva com o João Rocha e com muitos dos segredos do João Rocha que vão ser partilhados nessa masterclass e para quem se inscrever nessa masterclass. Portanto, iremos dar informações a seu tempo, mas estamos efetivamente a preparar esse momento para arrancarmos 2021 a grande nível. Dizer que nesta altura temos a Coach ID a lançar a funcionalidade do futsal e todas as novas funcionalidades e com condições muito competitivas e imbatíveis. Portanto, na questão da adesão ao plano proanual, há aqui um desconto bastante simpático, em que é possível o treinador poder juntar-se com 4 utilizadores para juntar a sua equipa técnica e efetivamente ter já a possibilidade de primeiro experimentar a Coach ID. Há um período de 15 dias que a Coach ID oferece e pode experimentar a app, e depois disso lançar-se aí na rota do sucesso, utilizando muito do que foi aqui partilhado pelo Joel, das suas sensações, da sua visão sobre a Coach ID, mesmo antes de conhecer. Portanto, já ouvindo falar, e a Coach ID estava no futebol. E, portanto, há aqui todo um mundo de oportunidades e de possibilidades de se estar mais perto de ganhar com organização, com planeamento, com toda essa visão, com toda essa comunicação que tem que ser cada vez mais conjunta entre equipa técnica e jogadores. Mais uma vez, Joel, agradecer-te a disponibilidade, um grande abraço. Em janeiro voltaremos então para essa masterclass que iremos anunciar ainda durante este mês de dezembro. É isso, Acácio? Sim, deixa-me só referir, antes de... Sim, naturalmente, iremos anunciar e vai ser realmente um momento de grande aprendizagem. Agradecer-te, Joel, dizer-te que és uma inspiração, e eu também venho do interior. Acredito que muito por aquilo que tens partilhado em termos do impacto social, e isso para mim é muito mais valioso do que propriamente os títulos ou o cargo que tu tens, e esse é o grande legado que todos nós devemos assumir e procurar concretizar.
E eu acho que a frase que fica aqui neste momento é: a prática é o critério da verdade. Portanto, tudo o que nós fazemos que seja a expressão daquilo que nós somos. Um abraço, Joel, um abraço, Rui. Um abraço, Cássio, Joel, um abraço, vamos falando. E obrigado mais uma vez e um abraço. Foi muito valioso. Bom confinamento e obrigado, Joel. Um abraço e obrigado a todos os que participaram nesta live com o treinador do Benfica, Joel Rocha. Um abraço, continuação de uma boa noite, boa semana.